Vou ter que levantar para o pessoal. Meus irmãos, boa noite a todos. É com uma grande satisfação que aqui nos reunimos na noite de hoje, com a missão maravilhosa de ouvir a palestra do nosso irmão Cláudio sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, e ter reunido os irmãos de todas as casas espíritas da cidade. É com muito prazer que aqui nós recebemos esses irmãos maravilhosos que caminham através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que a nossa mentora Joana de Ângeles abençoe a todos que aqui se encontram presentes. Então, inicialmente, nós vamos dar início pedindo a nossa irmã Valéria para fazer a prece inicial. Senhor Jesus, é com grande alegria que aqui nos encontramos para mais uma vez e sempre falarmos de Jesus. Esse ser que transcende a qualquer definição humana, que nos faz ser pessoas melhores do que nós somos, e de buscar sempre essa melhora. Possamos, Senhor, com a Tua presença, rogar o auxílio dos nossos mentores espirituais, dessa falante benfeitora desta casa, da nossa querida irmã Joana de Ângeles, para que possa nos abraçar nesse instante, e principalmente ao nosso querido irmão que vai fazer a palestra da noite, para que ele possa ser inspirado, acolhido, para que suas palavras possam ser compreendidas, possam ser entendidas e processadas de uma maneira que possa nos trazer alegria, esperança e paz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, em Teu nome, Jesus, iniciarmos a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Então, passamos a palavra ao nosso irmão Cláudio para que ele dê início ao trabalho de hoje. Vou apagar. Fica melhor de vai sentar ali, né? Boa noite, prezados e prezadas. Que Jesus nos abençoe e cubra de bênçãos a todos nós, encarnados e desencarnados. Antes de mais nada, deixa eu dar só um aviso. Eu estou saindo de uma gripe, de uma alergia, então pode ser que em algum momento dê uma falhadazinha aqui na voz, tá certo? Mas de resto, vamos indo em frente. Na prece, Valéria fez uma afirmativa interessante. Jesus transcende. Esta palavra deve ser sempre considerada quando se faz uma referência a Jesus. Jesus transcende. Transcende a todos os conceitos que nós possamos imaginar. É bem verdade que ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, e recentemente algumas pessoas têm colocado algumas propostas um tanto ou quanto estranhas sobre até a existência de Jesus.
Não é de hoje que se renovam certos conceitos de que sequer Jesus teria existido. Bem, todo mundo é livre para falar o que quer, né? E nós que somos espíritas, católicos, evangélicos, enfim, somos pessoas que nos afirmamos cristãs, cabe-nos o direito de ao menos tentar, no dizer de Emmanuel, nos tornarmos aprendizes do Evangelho. É uma expressão que Emmanuel utiliza em todos os seus escritos, que nós somos aprendizes do Evangelho. E lá se vão 36 anos, né, Rosana? Do nosso querido engaje. Evangelho de Jesus, a porta para um mundo melhor. O que você quer agora dar trabalho? Só um minutinho, gente. Tivemos um defeito físico. Os espíritas sabem perfeitamente o que é isso. Agora sim, pronto. Eu sei que ele não queria ir. Antes de mais nada, eu quero prestar uma homenagem à nossa querida casa espírita, a Seara Espírita Allan Kardec. 3 de março de 1929. Há 96 anos era lançada a semente que iria render nas terras de Simoa. Os pioneiros do Espiritismo em Garanhuns arrostaram todas as dificuldades para que hoje tivéssemos um movimento espírita pujante em nossa cidade. Nossos parabéns à Seara Espírita Allan Kardec. Se hoje nós estamos aqui reunidos, todas as casas, seja na Semana Espírita, no Engaje, nos diversos eventos que ocorrem, a culpa é deles, daqueles pioneiros que lá em 1929 conseguiram, tiveram a coragem, e nós não temos ideia das dificuldades que eles enfrentaram, das lutas que eles vivenciaram para plantar em nossa cidade as sementes iniciais do Espiritismo. Perseguições ocorreram, e muitas. Filhos de espíritas não conseguiam estudar, para se ter uma ideia. Mas lá se passaram 96 anos, rumo ao centenário. Daqui a 4 anos, teremos a alegria, esperamos que todos estejamos encarnados, né, para comemorarmos assim, não vir em espírito, o centenário dessa casa querida Allan Kardec. Se hoje existe o Deus Amor e Caridade, o Joana de Anjos, Seara Espírita Caridade, Nosso Lar, o Bezerra de Menezes, Paulo de Tarso, começou com eles. Então fica a nossa saudação àqueles irmãos pioneiros. Então vamos lá, gente. Uma reflexão que está em João, 1 João 1, versículo 1 a 4. Pessoalmente, nós consideramos o Evangelho de João um poema, né? Mateus, Lucas, Marcos e João. Quem aqui já leu todos os 4 evangelhos? Não precisa levantar a mão, se não quiser. Mas leiam. Leiam esses evangelhos. Porque a gente, principalmente nós espíritas, somos acostumados a ler só o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente se habitua só a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Pega ali o seu Novo Testamento e leia, especialmente o Evangelho de João. E ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem já leu aqui o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, vai lembrar que é uma referência bem curiosa do nosso querido mentor, quando ele diz que Jesus, isso também é ratificado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que Jesus faz parte de uma coorte de espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida. O nosso conceito de pureza fica muito aquém. É como ela falou na prece, né? Transcende. Então tente imaginar algo puro. E ele diz que Jesus faz parte dessa comunidade de espíritos puros, da qual por 2 vezes houve uma reunião nas circunvizinhanças da Terra, do nosso planeta. A primeira, quando se decidiu a formação do nosso orbe, há um tempinho, uns 4,5 bilhões de anos. A segunda, vejam que diferença, né? A segunda, quando se decidia a vinda de Jesus ao nosso mundo. Durante séculos, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, ocorrem sempre as mensagens, as promessas da chegada do Salvador.
É lógico, gente, que nós não podemos medir o tempo dos espíritos puros com o nosso. Nós vivemos presos ao relógio. Achamos que o tempo é longo. Não temos dimensão exata do que é a condição dos espíritos puros. E achamos que 4 bilhões de anos deve ser muita coisa. Para eles não deve ser nada. Aí afirma Emmanuel que está prevista uma terceira reunião dessa comunidade de espíritos puros. Quando? Não sabemos. Nem eles sabem. E o que se decidirá nessa reunião, nós não temos ideia. No entanto, é preciso compreender algo essencial. Hoje que nós temos as mídias, né, na palma da nossa mão, alguns anos, a notícia que algo que acontecia lá do outro lado do planeta passava às vezes uma semana, um mês para chegar na nossa frente, pelos jornais, pelo rádio. Na Segunda Grande Guerra, as notícias do teatro de operações chegavam um mês depois. O que acontecia um mês antes, passava um mês para as pessoas saberem aqui no Brasil e em outros lugares. Hoje não, é ao vivo. Está acontecendo uma guerra do outro lado do mundo, a gente está assistindo. Está acontecendo um show, um evento, estamos assistindo. As famosas lives, o que mais aconteceu na época da pandemia. Então tudo hoje é muito rápido. E se dá mais notoriedade às notícias ruins. As notícias tristes, desagradáveis. Observem, quantas notícias boas nós encontramos nas mídias. Todas elas. São raras. São poucas. E ainda tem gente que critica. Não era para mostrar, mas é para mostrar mesmo. Para a gente saber que tem pessoas boas fazendo coisas boas. As verdadeiras pessoas. Especialmente aquelas que nem sabem. Por que nós estamos colocando isso? É porque dá a impressão que o mundo está meio perturbado e sem rumo, e sem diretriz e sem direção. O que, obviamente, não é verdade. Agora a gente pensa o seguinte. Quem aqui conhece um filme chamado Ao Mestre com Carinho? Com Sidney Poitier, anos 60. Fui longe, hein? Caramba, fui longe. É um filme fantástico. O mestre, o professor, a quem deveríamos nos curvar, porque não há uma criatura que não passe pela mão de um professor. Ele pega uma sala de aula complicada, gente. Quem assistiu o filme vai entender, né? A turma é barra pesada. Aquela turma complicada. E no final do ano, ele tem todos eles apaixonados por aquele professor. E ao terminar o curso, né, eles vão passar adiante, ele termina a sala, termina aquele ano, todos os alunos transformados por um único movimento dele. Uma única atitude, uma única ação. Não foi ensinar a matéria em si, mas doou amor. O mestre ofereceu seu amor para os seus alunos e transformou. E lá no finalzinho do filme, ele está prestes a ir embora, quando chegam os novos alunos lá, já chega uma turma mais barra pesada ainda, já questionando, você é o professor, é? Professor novo? Eu vou ser seu aluno. Imagine, gente, você ser um professor e o aluno já chega ameaçando. E ele ia desistir, ia encerrar o ciclo, mas ele resolve continuar. Guardadas as devidas proporções, o mundo pode parecer que está enlouquecido, sem rumo e sem direção, mas estamos rigorosamente sob o comando de Jesus. Não há nada que aconteça neste planeta que não passe pelas leis divinas. Tudo está dentro especificamente das leis divinas. Mas peraí, Cláudio, e a maldade humana, a guerra, a morte, a destruição, todo esse cortejo de infelicidades está dentro das leis divinas. E por que nós afirmamos isso? Porque a cada um é dado conforme suas obras, não é verdade? Existe algo na lei de Deus que nos imponha aquilo para o qual não contribuímos? Vamos lembrar que a semeadura é livre. Podemos semear do jeito que quisermos, como quisermos, da maneira que entendermos. A colheita é obrigatória. A bondade divina vamos dizer assim, Deus é tão perfeito que nos facultou a liberdade de fazer o que bem quisermos. Porém, determinou o filho, na hora de colher, não tem para onde fugir. Isto sim é o determinismo. Então, quando nós colocamos essa passagem de João, é para lembrar que Jesus é o nosso maior, aliás, no livro dos Espíritos, todo mundo conhece, né?
Qual o modelo que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo? O modelo de perfeição, né? Jesus, a menor resposta do Livro dos Espíritos. Ele está no comando do nosso planeta, da nossa casa planetária, dos bilhões de almas que aqui estagiam, seja na esfera física ou na esfera extrafísica, avaliados em torno ali de 20 bilhões de almas. Nós nos espantamos porque na Terra tem 7 bilhões, 8, né, gente? Passou já para 8, né? 8 bilhões, não é isso, Lindney? Há 8 bilhões de pessoas na Terra, 8 bilhões de encarnados e nascendo todo dia mais. No mundo espiritual tem 20 bilhões. E quando Viana de Carvalho, no seu livro Atualidade do Pensamento Espírita, psicografado por Divaldo Pereira Franco, é questionado sobre a necessidade da reencarnação desses espíritos, ele é enfático ao dizer que sim, eles precisam reencarnar. E aí perguntaram, mas onde? Está cheia a Terra, Vianas. Cabe. Cabe sim. Só ao egoísta é que não cabe. Quem lembra da velha expressão coração de mãe? Sempre cabe mais um. A Terra é uma mãe generosa. Emmanuel, no seu livro intitulado Emmanuel, o nome do livro é esse mesmo, viu? Emmanuel. Ele diz o seguinte: a nossa casa planetária é um paraíso criado por Deus. Tudo aqui é perfeito. Tudo é bem orquestrado. Só há um ser que destoa de toda a beleza da casa planetária. Eu preciso dizer quem é? Não, né, gente? Não preciso dizer quem é. A lei. Eu não, acho que pouca gente conhece esse livro, o livro Roma e o Evangelho, de autoria de Dom José Amigói Pellicer. Isso é uma mensagem, esse grupo, eles, lá nos primórdios, logo após, vocês vejam o ano, 1874, Kardec desencarnou em 1869, então são alguns anos depois. Eles formaram um grupo religioso para estudo do Espiritismo e começaram a receber diversas mensagens. Esta mensagem, eles a publicaram com todo o temor possível desse mundo. E é exatamente isso. Meus filhos, o meu evangelho é a lei. E o que está fora da lei pertence ao evangelho dos homens. Quando a gente estuda no livro dos médiuns, a análise das comunicações mediúnicas, nós aprendemos o quê? O que é que importa? O conteúdo, não o nome. O nome é a última coisa, né, que a gente vai olhar. Até há um tempo atrás, aqui no estudo do Livro dos Médiuns, a gente lembrava de um caso de um centro espírita que o médium começou a receber a mensagem psicografada assinando o nome Jesus. Gente, o centro espírita não tinha mais cadeira. Fila na porta do centro espírita para receber as psicografias de Jesus. E ninguém questionava. Teve um que questionou. Questionou se ele era Jesus de Nazaré. Ele disse, eu não. Na terra, minha mãe botou meu nome de Jesus da Silva. Eu não estou mentindo. Eu estou assinando meu nome. Aí, sério. Você não está mentindo no seu nome. Mas gostou de fazer o personagem, né? Aí, daquele dia em diante, ele passou a escrever Jesus da Silva. Esvaziou o centro espírita. Ninguém queria falar com Jesus da Silva. Todo mundo queria falar com Jesus de Nazaré. Então, analisem essa mensagem. Meus filhos, o meu evangelho é a lei. O que está fora da lei é do evangelho dos homens. Quando Kardec pega o evangelho segundo o Espiritismo, vai iniciar a escrita do evangelho segundo o Espiritismo, se não, por favor, me corrijam aí se eu estiver me equivocando no local. Ele se isolou e a esposa dele, Amélie Gabrielle Boudet, foi para Paris, estava em Paris, com uma médium muito poderosa à época, eu não lembro o nome, um excelente médium. E numa conversa, naqueles cafés ali parisienses, ela perguntou se seria possível ela desdobrar-se e ver onde estava o senhor Allan Kardec. A médium imediatamente entrou em transe, desdobrou-se e ao retornar voltou espantada. Ela disse, eu o encontrei. Aí eu não lembro agora qual era o local que ele estava, gente. Ele está cercado por entidades luminosas. E uma delas, que parece ter mais autoridade, muito possivelmente o Espírito Verdade, ergueu nas suas mãos um livro iluminado e luminoso. Na verdade, luminoso. E eu li o nome do livro, esse exatamente, é o novo livro que meu esposo está preparando. Mas ele não fala nada sobre o livro.
por ordem dos espíritos superiores. Sim, mas o livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. E este livro trará luz para as pessoas. E aí, se vocês tiverem a curiosidade de entrar lá na introdução do livro do Evangelho, Kardec fala do objetivo desta obra. E ele cita lá todos os motivos que o levaram a escrever no Evangelho segundo o Espiritismo apenas as lições morais de Jesus. Por quê? Todos os outros assuntos que formaram dogmas, grupamentos religiosos, e de certa forma criaram alguma divisão entre as pessoas, porque um dizia que o Jesus dele era um, o Jesus dele era outro. Quem nunca ouviu assim? Eu já ouvi alguém me perguntar assim: Cláudio, o Deus de vocês, o Jesus de vocês é um ou é o mesmo da gente? Aí isso é, e tem dois Jesus? Não sabia. Fiquei sabendo naquele dia. E ele diz o seguinte, né? Peguem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. As lições de moral do Evangelho, as lições morais do Evangelho, não podem ser interpretadas de forma diversa. Não dá para interpretar diferente o ama a teu próximo como a ti mesmo. Espera aí, seu Jurandir, qual é o próximo que eu vou amar? Lembram que perguntaram isso a Jesus? Não é? Perguntaram a Jesus, quem é meu próximo? Que foi que ele respondeu aquela parábola extraordinária. Quebrando aquele paradigma. O próximo é aquele que eu gosto. O próximo é minha família. E eu estou me afastando do próximo que precisa ser amado. Então não dá para interpretar diferente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? Do meu jeito particular? Não, do jeito que o Evangelho ensina. E ao próximo como a ti mesmo. Atire a primeira pedra quem está sem pecado. Não dá para interpretar isso de outra forma. Então, Kardec se preocupou com os aspectos morais do Evangelho. Porque são esses aspectos que vão nos fazer evoluir. Se eu acredito, pela minha religião, que Jesus não morreu numa cruz e numa estaca, se o cabelo era curto ou comprido, se ele era loiro de olho azul ou moreno de pele escura, isso não interessa para ninguém. Não vai nos fazer evoluir isso. Vai nos dividir. Eu lembro, já citamos uma vez, acho que foi na Semana Espírita, ou foi no Allan Kardec, eu não estou lembrado. Eu sou daquela época de participar de bate-papo em programas antigos, viu, gente? E eu estava numa sala de bate-papo espírita, todo animadinho, né, aquela coisa, achando que sala de bate-papo espírita na internet é uma bagunça. Né? Uma vez me perguntaram de qual nação eu era espírita. A quinta série em mim quase saltou para dizer brasileira. Eu estou no Brasil. Aí eu saí da sala para não perder meu réu primário. Né? Porque não tem condições, gente. Eu sou um espírito ainda atrasado, não deu para segurar. Mas aí alguém numa sala disse assim, ele disse assim, que ele, por não ser espírita, está conversando com um espírita numa sala espírita, estava com o Espírito Santo de Deus entre eu e ele. Eu me senti todo fofo. Né? Aí eu perguntei, por quê? Para você não me contaminar. Aí eu disse, como é? Eu vou lhe contaminar? E a conversa foi rolando nesse patamar, porque eu fui dando corda, quando nós chegamos à história do final dos tempos. Aí se eu estou salvo, aí eu perguntei, e eu? Talvez você tenha uma chance. E por quê? Porque você é espírita. Então vejam que as pessoas conceituam. Então se alguém me perguntar assim, Cláudio, você aceitou Jesus? Eu vou encher o peito e dizer, aceitei Jesus. Ah, é? Pelo viés espírita. O cabo vai ter um troço. Mas eu vou ter que dizer isso. Porque eu não preciso... Gente, onde é que Jesus criou religião? Em que parte do Evangelho de Jesus ele criou religião? Lembrem-se da parábola do final dos tempos. O que é que ele diz lá? Vamos pensando aí. Vamos lá, que se eu ficar aqui... né? Quando nós vimos o tema do Engaje, a gente ficou pensando assim, de onde o pessoal tirou essa ideia, minha gente? Já perceberam quantas vezes Jesus fala em porta, porta, porta no Evangelho? Vocês perceberam isso? Aí eu fui atrás disso aí. Eu só vou trazer hoje aqui a palavra porta, viu, Rosana? E a culpa é sua. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Está em João 10, 2. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante. Não lembro qual foi o lugar. Mostraram várias ovelhas ali no pasto e alguns turistas chamando as ovelhas. E nenhuma vinha. Aí veio o pastor das ovelhas e começou a chamar.
Coisa linda, todas elas correndo para junto do pastor. Aí a gente lembra do Jesus, o pastor das ovelhas. Quando ele diz assim, eu sou o bom pastor, e as ovelhas ouvem a minha voz e me reconhecem, porque somente a ovelha só conhece verdadeiramente a voz do verdadeiro pastor. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Está com medo de passar? É o pastor das ovelhas. Observe que ele está dizendo o seguinte, entra pela porta. Que porta é essa? A porta física da minha casa? A porta do centro espírita, da igreja, do templo evangélico? A porta do meu trabalho? Ou será a porta do meu coração? Que muitas vezes está fechadinha, né? A gente fecha a porta do coração por dentro e joga a chave fora. Tem mais esse detalhe. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, ele repete lá embaixo, vejam que é a mesma sequência, o mesmo capítulo. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aqui ele já mudou o conceito. Primeiro ele diz que entra pela porta e ele é o pastor. E agora ele diz, eu sou a porta também pela qual as ovelhas precisam passar. Porque ele está chamando as ovelhas. Eu vi uma colocação interessante de uma pessoa que disse assim, vai estar lá no fim esse trecho, mas eu só vou dar uma adiantadazinha. Por que é que Jesus deixa 99 no aprisco, sem me preocupar com nada, que já estão lá, cuidadinhas, cercadinhas, alimentadas, e vai atrás de uma teimosa que se desgarrou? Que achou aquele aprisco muito chato. Só tem ovelha aqui, Senhor. Eu quero novos mundos, conhecer outras coisas. Vamos pensar nisso, né? Mais adiante, aí ele vai em João 10:9, perceber a mesma sequência, né? Mesmo capítulo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, é o primeiro ponto. O salvamento aqui que Jesus coloca, gente, não é aquela coisa de dizer assim, aceitei Jesus, o resto todo mundo está perdido, não. É a sua transformação. E para isso eu não preciso de religião. Nenhuma. Muita gente questiona isso. Ah, se você não... E aí eu digo assim, você quer que eu vá para seu templo religioso, é outra história. Me convide para seu evento, seu encontro, para seu louvor, mas dizer que eu, aceitando Jesus, vivendo Jesus, não estarei salvo, porque eu penso diferente de você, assim Jesus não teria ido ao encontro das pessoas que pensavam diferente. Vamos começar por o centurião. Salvar-se-á e entrará, porque você precisa transformar-se e entrar no encontro com Jesus. Aí vem que é uma coisa curiosa, e sairá. São três coisas. Salva-se, entra neste evento, vamos dizer assim, nessa criatura que transcende a tudo, como foi dito na prece, que é Jesus, e depois você sai e achará pastagens. André Luiz Peixinhos tem uma frase que ele diz assim, referindo-se ao Espiritismo, só para a gente ilustrar. Ele diz assim, há 3 momentos no espírita. Uma quando ele entra no Espiritismo, né, ele se deslumbra. O cidadão quando entra no Espiritismo, às vezes ele quer converter até o gato da casa dele a ser espírita. E ele acha que o gato é médium. Né? Principalmente porque gato e cachorro tem mania de ficar olhando assim para a parede. Né? Aí você já pensa, ele está vendo alguma coisa. Né? Será que ele está vendo alguma coisa? Tem gente que assusta, viu, gente? O segundo momento, quando o Espiritismo entra em você, que é quando você deixa de ser aquele espírita, como dizia Kardec, no livro dos médiuns, o espírita é experimentador, ele só quer ver fenômeno. Todo mundo em casa espírita fala isso, gente. Se você botar médium aqui, dizendo que vai psicografar, vai fazer efeito físico, não tem cadeira que dê. Quando você fala em estudar o Evangelho de Jesus, é 4 gatos pingados. Estudar a doutrina piorou. Aí diz assim, entra o Espiritismo em você. E aí você compreende que Espiritismo não é fenômeno, e sim transformação. E aí vem o terceiro momento, que é quando o Espiritismo sai de você. Ah, eu vou sair de porta em porta, de lugar em lugar, pregando o Espiritismo, tentando converter as pessoas a se tornarem espíritas? Não. Eu vou vivenciar pelo exemplo. As pessoas vão perceber isso. Lembro de um rapaz na Federação Espírita Pernambucana, num treinamento de evangelizadores. Ele contou uma experiência que aconteceu com ele no bairro onde ele morava, em Recife,
que teve uma enchente lá e a casa dele encheu d'água, o piso era de taco e o taco acabou e ele precisou ir falar com a dona da casa para ver as providências. E no meio da conversa ela para, olha para ele e diz assim: o senhor é espírita. Qualquer pessoa vai dizer o quê? Será que ele viu um espírito atrás de mim? Porque isso acontece, né? Você disse que é espírita, alguém diz assim: você é médium? Se você disser que é médium, está vendo alguma coisa aqui atrás de mim, tá? Né? E se você quiser levar essa conversa, vai longe, né? Não, estou vendo sim, tem um espírito ao seu lado, né? Aí ele olhou para a mulher assim, porque ele disse: olha, eu não falei que era espírita, nem fui tratar, eu estava com a cabeça cheia, tratando do problema, minha casa sofreu enchente, perdi imóveis. Aí ela olhou e disse: você é espírita. Ué, como é que a senhora soube? Está escrito na minha testa? Eu disse: não, o seu jeito. Seu jeito, desde que você chegou, seu jeito de se comportar, de falar, de agir, só pode ser espírita, né? Aí sou espírita. Kardec cita lá na codificação, acho que é na Revista Espírita, gente, posso estar me enganando, de um homem que conseguiu um emprego quando os seus empregadores, futuros empregadores, souberam que ele era espírita. E disseram: não, contrata, porque esse cidadão é espírita. Então ele tem uma ética, um comportamento que é irrepreensível. Então é interessante que aqui também me lembrou essa passagem de André Luiz Peixinhos. Esses 3 momentos de salvar-se, porque não adianta eu me salvar. Tem um livro que algumas irmãs nossas conhecem, muita gente já ouviu. A Mãe que Desistiu do Céu. Quem já leu esse livro? É ruim de ler, né, Valdete? O livro é maravilhoso. Olha o título: A Mãe que Desistiu do Céu. Mães, vou falar para as mães agora. Vocês preferiam estar no céu sem seus filhos junto de vocês? Tive uma colega no colégio que ela grávida disse: Cláudio, minha gravidez é de risco. Eu já disse ao meu marido: se tiver risco, me deixe morrer e salve meu filho. Ele disse: está louca, mulher? Quem vai cuidar do teu filho? Tu pode ter outro filho. Ele disse: não, mas eu prefiro que meu filho viva a que eu morra. Então, como é que eu posso entender uma salvação da minha alma de forma egoística? Que eu não vou sair também para tentar salvar as outras pessoas. Não por uma imposição, gente. Quando a gente pega lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, liberdade de pensamento, os espíritos são bem fortes nas suas colocações, que nós devemos respeitar o pensamento do nosso semelhante, a crença dos nossos semelhantes, ainda que errada. E aí Kardec insiste: mas espera aí, a crença errada a gente não vai tentar corrigir? Sim, deve. Mas a exemplo de Jesus, pela mansuetude e doçura, não pela violência. Ou crê em mim ou morre. E aí, eu vou acreditar, minha crença será verdadeira? Eu estou colocando entraves à liberdade do pensamento, estou formando um hipócrita. Aí ele diz assim: vejam que passa por Jesus. Pela mansuetude e doçura. Quem aqui já leu os 4 evangelhos, me diga em que momento Jesus impôs, vamos dizer assim, uma religião ao próximo. Muito pelo contrário, lembram? Todas as vezes que ele curava alguém, primeiro ele dizia: vai em paz, tua fé te curou. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A outros, ele dizia assim: vem, segue-me. Ele sabia para quem poderia chamar para segui-lo e a quem ele precisava deixar ir. Lembram da parábola dos talentos? Cada um recebeu a moeda de acordo com a sua condição. Aí agora vem a parte difícil. Já saímos de João. Vamos para Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Eu lembro que André Luiz, me perdoem que eu esqueci o nome do livro, estou ficando velho, aí a memória está ruim. Mas ele diz assim: é raro 2 pessoas ou mais manterem 10 minutos de conversação sadia, saudável, sem falar mal de alguém. Primeiro faz aquele ato, né?
E se você for a pessoa que quer falar bem do outro, quando você está todo mundo falando mal, você chega falando bem, você já é excluído do grupo. Fazer o bem, quando está lá no livro dos Espíritos. Porque no mundo o mal predomina. Os Espíritos disseram, porque os bons são tímidos. Quando quiserem, preponderarão. Fazer o mal é fácil, né? Todo mundo faz. Nossa mãe já dizia, você não é todo mundo, meu filho. Mas a gente coloca isso. É fácil fazer. É fácil falar mal, é fácil criticar, é fácil condenar, é fácil julgar. Difícil é ser cristão. Difícil é ser legitimamente bom. Difícil é viver num mundo onde toda a sociedade é uma sociedade predominantemente, veja que coisa assim estranha, somos predominantemente religiosos. Uma esmagadora maioria somos considerados cristãos. Mas um número enorme somos espiritualistas. Vamos corrigir, não religiosos, vamos dizer assim, espiritualistas. Mas parece que nós continuamos com os pés chumbados até o fundo, em todas as raízes na terra. Nossa preocupação é com o mundo terreno e não com o futuro espiritual. O Espiritismo nos traz essa proposta. Devemos viver na terra, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, usufruir dos bens terrenos, porque nos é direito, de forma honesta, lógico, mas preocupados com a vida espiritual, porque, gente, ninguém aqui vai virar semente, não, ninguém aqui é eterno. As criaturas ficam fazendo pesquisas para congelar o corpo e voltar ao espírito depois, pura decepção que eles vão ter. Nós somos espíritos, somos seres espirituais que estamos passando uma experiência aqui na Terra. O corpo da gente, embora seja tão denso, ele é energia. Se pudéssemos ver aqui o microcosmo em toda a sua plenitude, ficaríamos chocados porque não veríamos corpos, paredes, telões, cadeiras. Veríamos pura e simplesmente energia vibrando. Então nós estamos muito aquém de compreender o que é, por exemplo, o mundo extrafísico. Em uma live eu estava participando e perguntei, por exemplo, ao expositor, vocês têm alguma informação sobre os espíritos que foram exilados para a Terra, de como foram trazidos até aqui? Ninguém sabe isso não. Não temos a mínima ideia. Estamos muito distantes de compreender isso. Como é que você pega, por exemplo, o livro... Meu Deus, Renúncia. Como é que eu esqueci o nome desse livro? O livro Renúncia, que tem aquele personagem, Alcione, que ela reside em uma esfera extremamente elevada enquanto espírito na constelação de Sírios. Peguem lá o livro que vocês vão ver isso. E eles estão, aquele grupo de espíritos, lá no século XVI ainda, extremamente evoluídos, preocupados com a evolução da Terra. E quando Alcione pede para vir à Terra em mais uma missão, ela vem na rapidez do pensamento. E cumpre uma missão aqui na Terra extraordinária. Então, muitas coisas ainda nós não compreendemos. E Jesus falou disso também. Olha a voz falhando, gente. A porta estreita, a porta larga, né? A porta, como ele diz, da perdição é fácil. Nós encontramos 1000 desculpas. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, Mateus 7,14, porque significa fazer sacrifícios. Lá no Evangelho, que tem aquela mensagem, o homem no mundo, os Espíritos dizem o seguinte, através de Kardec, nós não devemos deixar de viver no mundo pelas contingências que o mundo apresenta, pelas necessidades que o mundo nos traz, mas precisamos pensar em termos futuros, da minha espiritualização, enquanto espírito encarnado na Terra. Porque um dia, gente, para todos nós vai chegar aquele grande momento que nós vamos fechar os olhos para este mundo e abrir na eternidade. O que nos encontrará lá? Teremos medo de algo? Temeremos encontrar alguém? Partiremos com mágoa no coração? Será que em nosso velório
Enquanto todos os rostos estarão ali em silêncio, né, balançando a cabeça assim, ah, meu Deus, partiu tão cedo. Mas o pensamento estará como, né? Porque vocês querem saber como é um velório, leiam lá o livro Voltei do irmão Jacó, né? Psicografado por Chico. O pessoal no velório do irmão Jacó, aquele olhar, né? Todo mundo fica ali consternado e a mente morreu, essa coisa. Vocês lembram do livro? Por isso que os espíritas dizem sempre, o espiritismo diz assim, né? Orem quando forem ao velório para que o desencarnado parta em paz. Não fique lembrando dos defeitos dele não, gente. Das falhas, porque nós também temos nossas falhas. Nós vamos partir. Vamos ao encontro da eternidade. Mas não chegaremos do outro lado espíritos puros, transformados. Tem uma história curiosa, psicografia de Chico Xavier. Estou tentando lembrar o nome do autor espiritual. Esse cidadão era aqueles coronéis de antigamente das fazendas, né? E ele perseguiu, assediou muito uma senhorinha que ela precisou fugir. Fugiu para a capital. Os anos foram se passando, até que um belo dia, naquela época, ela carta pelos correios. Ah, vocês sabem o que é carta, né? Tenho certeza que vocês sabem o que é uma carta. É aquele papel que a gente escreve e colocar no correio, tá? Porque tem gente aqui que só usa celular, não sabe o que é carta. Era uma alegria quando chegava a carta, né, gente? Você ia ansioso ler a carta, né? Um mês depois, às vezes. E aí ela recebe uma cartinha, ela trabalhando como empregada numa casa, e chamou a senhorinha para ler, porque ela era analfabeta. Ela disse, olha, é do seu antigo patrão. Ela disse, vixe, meu Deus. É da filha dele, na verdade, que ele está às últimas e quer lhe pedir perdão. Aquela senhora já era espírita. E aí, quando você se torna espírita, e se vê nessa contingência, aí vem o chamado homem velho, né? Perdão? Mas peraí, senhor, me perturbou, me perseguiu, e agora pedir perdão? Aí vem aquela luta, né? O homem velho e o homem novo. A gente sabe quem vai ganhar essa luta, né? Quem vai ganhar? Entre o homem velho e o homem novo, quem ganha? Não, o que você alimenta. O que você alimentar. Perdoa, mas não quero ver. Aí dá as costas. A gente faz isso. Lembro de uma senhora que ela disse que rezava no túmulo da inimiga. Deus te levará para o inferno, miserável. Se Deus quiser, tu leva. Veja a oração. Outra me disse assim, Cláudio, eu acredito em reencarnação. Aí eu me animei. Fulana, na próxima vida, vai pagar todos os males que ela fez para mim, se ela está entendendo errado. Então a reencarnação para ela é o castigo, né? E tenho fé em Deus que ela vai pagar. Aí Deus vira o nosso cobrador. Eu já ouvi muito isso. Tenho fé em Deus, eu não me vingo. Eu não tenho raiva contra fulano, mas Deus vai castigá-lo, esse menino do céu. Deus vai castigar a criatura. Então vejam que as pessoas não compreendem bem, e aí quando você vai observar o fenômeno post-mortem, está o espírito. Aí essa senhorinha, de tanto ouvir o conselho da patroa, disse, patroa, eu vou visitar o coronel fulano. Muito demorada a viagem, quando chegou lá o coitado do coronel já tinha desencarnado, né? Espírita fala desencarnado, viu? Não é arrasta para cima, não. Hoje, um dia eu sem entender o que o pessoal estava falando, arrasta para cima, arrasta para baixo. Gente, o que é isso? Cláudio, morreu. Eu sou espírita, eu digo desencarnado. Livros antigos dizem defunto. Ô palavra feia, gente, pelo amor de Deus. Espírito errante, na época de Kardec. Desencarnado, né? Aí tem gente que diz assim, virou um anjo. Que coisa linda. E aí ela chegou lá, o coronelzinho que tinha tocado terror na sua fazenda durante sua vida, arrependeu-se e pediu para ser vestido como Jesus no dia do Calvário, menos com a coroa de espinhos. Era uma coroa de flores. E aí a senhorinha chegou lá, a filha foi receber, só, perdoe papai, eu sei que papai foi muito ruim com a senhora. Disse, não, minha filha, agora eu sou espírita, eu tenho que perdoar. E venha ver papai como... Aí quando ela chegou lá, papai pediu para ser vestido desse jeito. Aí a senhorinha esqueceu que era espírito. Senhor coronel está muito bem fantasiado. Mas quando ele vai, não tem jeito. Todo mundo conhece ele e a fantasia não vai funcionar. Então, gente, não adianta. No livro Voltei do irmão Jacó, se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão ver que informações curiosas. Jesus bate a porta.
E aí a gente chega num livro, quem já leu aqui o Apocalipse, gente? Sem medo, não precisa ter medo não. Eu lembro de um amigo meu que ele já leu, né, Cláudio? Cláudio, meu grande amigo. O Apocalipse é maravilhoso, é complicadinho, tem umas coisas que a gente não entende, mas é maravilhoso. E aí no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Vocês lembram daquela passagem de Zaqueu? Né? Zaqueu baixinho, homem rico, poderoso, odiado por todos, porque ele era um cobrador, né? O responsável por tudo aquilo. Sobe ao sicômoro, que até hoje existe o sicômoro, viu? A gente só não sabe qual é, mas existe. E ele sobe lá e Jesus chega junto e diz: desce que eu vou cear na tua casa. Gente, tenta imaginar, vocês estão ali na porta da casa de vocês, vem passando um rapaz com a multidão cercando ele, e ele chega assim: hoje eu quero jantar na sua casa. Nunca viu o cidadão, só de ouvir falar. E aí, este cidadão, chamado Zaqueu, recebe Jesus na sua casa, com todas as pessoas apontando o dedinho para Jesus. Como é que ele vai cear na casa de uma pessoa de má vida? Porque Jesus tinha esse hábito, né? Foi conversar com a mulher cananeana, foi conversar com a mulher samaritana, foi conversar com a mulher adúltera, queria ir na casa do centurião romano, convidou para ser um dos apóstolos, um cobrador de impostos. Aí alguns perguntam assim: mas não dava para escolher pessoas melhores, não? Foram justamente essas pessoas que transformaram o mundo. E ele diz, falando daquele centurião, vocês lembram? Nunca vi homem tanta fé em Israel, porque o centurião foi em busca de Jesus para salvar o seu servo. E Jesus: tá bom, vamos lá na tua casa. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. O Senhor pode ordenar, como eu ordeno ao meu servo, ao meu soldado: vem, ele vem, vai, e ele vai. E eu estou certo que se o Senhor disser, será feito. Emmanuel passou por essa experiência. Vocês lembram no livro Há 2000 anos? Quando a filhinha de Emmanuel, leprosa, todos os médicos já tinham tentado fazer de tudo. E aí o que é que a menininha faz? Papai, eu quero Jesus. Aquilo doeu tão forte em Públio Lentulus, não era Emmanuel ainda, o orgulho no coração dele fez assim, estraçalhou o coração, porque disse: como é que um senador romano vou encontrar um reles galileu que chamam de profeta? E foi à noite, às escondidas, como muita gente quer procurar Jesus às escondidas, porque tem medo, tem vergonha, sei lá. E ele encontra Jesus e se surpreende, porque diante da grandeza daquele espírito ele se ajoelha. Como eu, um senador romano, vou me ajoelhar diante de um galileu? E Jesus diz o seguinte, resumindo, ele diz assim, que vai se realizar o desejo dele, não por ele, mas pelo espírito nobre que habita a tua casa, a esposa Lívia. E quando ele volta para casa, percebe que foi exatamente no mesmo horário que Jesus disse que iria curar a filha, que a filhinha ficou limpa da lepra. E Emmanuel, quando escreve o livro há 2000 anos, ele diz: eu perdi um minuto radioso da minha vida. Foi aquele minuto que ele encontrou Jesus. Zaqueu, para quem não sabe, é o nosso querido Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes que nós conhecemos é uma das encarnações, é Zaqueu. Vejam que história extraordinária, de Zaqueu até o nosso querido Bezerra. Eis que eu estou à porta. Então ele está à porta, nos chamando há mais de 2000 anos. Qual a porta que nós estamos abrindo? A que Jesus está lá batendo? Ou a porta do mundo? Com todo o seu cortejo de lágrimas e dores. Não, eu quero seguir Jesus, mas sempre tem um mais. Em João 6,39, tem uma passagem que é extraordinária. Diz Jesus: e a vontade do Pai que me enviou é esta. Vejam que há uma ordem aqui.
é a vontade de Deus. Jesus está deixando claro, é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Lembram lá quando eu falei da história da ovelha que foge do aprisco? E Jesus diz assim, que o pastor deixa 99 lá seguras, salvas, e vai atrás da que se perdeu? Gente, Jesus está dizendo que ninguém vai se perder. Não sou eu que estou dizendo não, viu? Se quiserem criticar isso, critiquem a ele. Ele está dizendo que nenhum daqueles que Deus ofereceu a ele. Quem são essas pessoas que Deus ofereceu a Jesus? Somos nós. Eu gosto muito nas reuniões desobsessivas, quando os nossos irmãos perseguidores, sofredores chegam, e especialmente os perseguidores que quando vão começando a mudar, e eles têm medo, vergonha de falar o nome de Jesus. Eu não sou digno, eu digo assim, mas Jesus lhe conhece pelo nome. Ele sabe tudo sobre você, desde o seu começo até você chegar aqui. E alguns se espantam, Jesus me conhece? Sim. Quem você acha que trouxe você aqui? Se não foi Jesus. Mas Jesus, sim. Sabe por quê? Porque você é aquela ovelha que se perdeu. Você é aquela ovelha que achou o mundo encantador. Porque o aprisco era chato demais. Só tinha ovelha no aprisco, gente. Não dá. Eu quero viver o mundo como se não tivesse mais fim. Mas a experiência do mundo é dolorosa. O mundo não lhe ama. Quem lhe ama é Jesus. Só que lembram da história de ouvir a voz do pastor? Aí o pastor deixou as ovelhas salvas, seguras. Senhor, vais aonde? Vou em busca de cada ovelha desgarrada. Cada uma delas. E ele vai em busca dessas ovelhas. E a ovelha desgarrada ouve a voz do pastor. E é a única voz que ele conhece. E por mais que a gente tenha errado, como dizem alguns irmãos nossos, que tenhamos pecado, Jesus está sempre ali, pronto a nos receber de braços abertos. Não importa a história que nós temos, Jesus está ali pronto, de braços abertos. Não importa que nós um dia tenhamos zombado dele. Quem aqui já leu o livro Memórias de um Suicida? Lembram da história do nosso querido Camilo Castelo Branco? O que é que ele fez no dia da crucificação? Vocês lembram, né? Para quem não conhece, ele teve uma regressão de memória ao ano 33. E ele estava naquela multidão pedindo a crucificação de Jesus. E mais, ele diz no livro, ele diz assim, eu ainda mandava crucificar a mãe dele, crucifica ela também, crucifica os dois juntos. Isso doeu profundamente naquele espírito. Porque no momento que ele relata isso, ele é um suicida no mundo espiritual, sendo amparado por quem? Por Maria de Nazaré. No universo humano das convenções e dos verbalismos, nenhum dos vários e particulares sistemas éticos existentes do mundo conseguiu ainda formar uma civilização segundo os postulados de Jesus e adotados pela ética e moralidade espíritas. É a função do espiritismo inaugurando a era do espírito, e a função do espiritismo inaugurando a era do espírito é exatamente promover o advento daquela civilização para as humanidades encarnadas e desencarnadas, segundo o conceito de Allan Kardec de aristocracia intelecto-moral. Ou seja, a autoridade de todas as criaturas baseadas em sua condição moral. É assim no mundo espiritual. Não é porque alguém indicou, porque alguém estudou para ser autoridade, não é porque é sua autoridade moral. Como nosso querido Jacó, o irmão Jacó. Lá no finalzinho do livro, para vocês entenderem o fato, no começo do livro ele desencarnado reencontra dois obsessores que ele doutrinava na reunião mediúnica. E arrogantemente chegou junto dos dois e tentou doutriná-los. O que é que eles disseram? Ei Jacó, cadê tua luz? Hein? Cadê sua luz? Você lembra
que às vezes na reunião dos obsessivos tinha criança brincando na calçada, separava a reunião, abria a janela e brigava com as crianças? A gente lembra. E ele baixou a cabeça. Lá no finalzinho do livro, ele está sendo perseguido por uma malta de espíritos perseguidores, não tem para onde correr. Ele para, baixa a cabeça e começa a rezar, fazer uma prece sincera. Seu mentor, seu guia espiritual era nada mais, nada menos que Eurípides Barçanufo. E os gritos ao seu redor começam a silenciar. Então ele imagina, Barçanufo está aqui. Quando ele abre os olhos, percebe uma luz esverdeada ao seu redor. E todos os perseguidores de cabeça baixa. Aí ele pergunta, Eurípides? Deve ser ele. E ele escuta a voz de Eurípides. Jacó, essa luz é sua, não minha. Essa é a luz que você conquistou. E a sua luz, a sua transformação moral, fez com que eles parassem a perseguição. Em uma reunião, uma das nossas reuniões mediúnicas, lembro bem, alguns companheiros estão aqui presentes, lembram disso, de muitos espíritos dizerem assim, eu agradeço porque vocês não me julgaram. Lembram? Eu agradeço porque vocês não me julgaram. E eu, que sou o dirigente de uma das reuniões, disse, vou lhe apresentar cada um dos que estão aqui. E veja o nosso coração se ele está lhe julgando. Na questão 793 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta. Eu digo que essa pergunta é um tapa na cara. Por quais indícios, faltou quais ali, se pode reconhecer uma civilização completa? Nós somos uma civilização, né, gente? A gente está querendo ir a Marte, né? Tem foguete dando ré. Lembra que antigamente o pessoal dizia foguete não dá ré, hoje dá ré? Faz até baliza melhor do que muita gente. A civilização é extraordinária. Temos hoje na palma da mão todos os equipamentos que no passado você tinha assim espalhados no escritório, dentro de sua casa. Hoje no celular tem telefone, câmera, foto, tem tudo, não é? Somos uma grande civilização, hoje viajamos de um lado a outro assim, está uma maravilha o nosso mundo, não está? Tecnologicamente falando. E aí os espíritos dizem assim, reconhecê-lo-eis pelo desenvolvimento moral. Credes, aqui vem o tapa na cara, tá, gente? Preparem aí o rosto, preparem o outro lado. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Isso foi escrito em 1857, pessoal. Está atual, né? Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Está começando a complicar. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que percorreram a primeira fase da civilização. Resumindo, nós somos só povos esclarecidos, tá? Estamos muito longe de sermos um povo civilizado. Estamos muito, mas muito longe mesmo. Por quê? Qual é a psicosfera da nossa Terra? O que é que nós temos predominantemente aqui no nosso mundo? O que é que nós lançamos? Quem pega lá o livro Nosso Lar, de André Luiz, primeiro capítulo, Umbral, né? O que é que muita gente diz assim, quando eu desencarnar eu quero ir para Nosso Lar. Nosso Lar é no umbral, gente. Começa aqui o umbral. Tá? Aí um amigo meu fez assim, perguntou, quer dizer que o umbral é o inferno dos espíritas? Não tem nada a ver com o inferno. O umbral é obra nossa, totalmente nossa. É o resultado dos nossos pensamentos. E qual é a psicosfera da Terra, gente? Posso falar? Aborto, suicídio, homicídio, guerra, corrupção, infanticídios, estupros. Posso continuar o cortejo de tragédias que o nosso mundo tem apresentado? Então essa é a psicosfera do nosso planeta. Por isso,
que nós ainda somos um povo esclarecido. O chinês inventou a pólvora, que o homem transformou na bomba. Dumont inventou o avião para encurtar as distâncias, transformamos em arma. Temos a eletricidade que nos permite aqui estarmos nesse momento, mas ela também foi usada para matar. E então, é preciso mudar a atitude aqui dentro. Quando Viana de Carvalho, no livro que eu citei no início, fala sobre a necessidade da reencarnação na Terra e diz que cabe, ele diz assim, é porque no egoísmo não cabe. Perguntem ao amor o que o amor é Jesus, né? Responderia quando precisarmos solucionar os problemas do mundo. Quando precisarmos solucionar o problema da fome, das doenças, das guerras, da velhice desamparada, da infância abandonada. Perguntem ao amor qual é a resposta. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim, vocês reprovam a esmola? Não, não reprovamos a esmola. A forma como é dada. Sim, mas tem pessoas que não conseguem viver, não tem como trabalhar, não tem do que sobreviver, precisam da esmola. Numa sociedade que vive sob as leis do Cristo, ninguém deveria mendigar. E a sociedade deve ser responsável por socorrer aquela vítima, aquele sofredor. Vamos lembrar, gente, que nós estamos entrelaçados pela lei da reencarnação. Reencarnação não é escolha, não é opção, é lei. A gente não acredita nisso, não, o problema é teu. Tu vai reencarnar do mesmo jeito. Quer goste, quer não goste. De vez em quando eu vejo uns vídeos no YouTube assim, como saber se eu estou reencarnado? Fico me coçando para não chegar lá e dizer assim, você está reencarnado, não precisa se preocupar com isso. E será que eu estou na minha última encarnação, querido? Né? Como é? Hello? Você já está perdoando todas as ofensas? Você já consegue ser igualzinho ali assim a Jesus? Não vamos puxar Jesus não, gente. Vamos chamar Chico Xavier. Vocês sabem que Chico Xavier foi levado para o Bezerra para conhecer Jesus? Eu estou rezando na minha desencarnação encontrar minha mãezinha. Já vai ser bom. Que eu sei que Jesus está longe. João 13:35, para a gente encerrar o slide. Olha aí a colocação do evangelista João. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí, se a gente fizer isso, se a gente amar o próximo um ao outro, da forma que você pode, da forma que você consegue. Quando a gente diz assim, já disse uma pessoa uma vez, para ore por quem lhe fez mal. Cláudio, eu não consigo não. Faça sem conseguir mesmo. Como é que eu faço isso? Entra lá no teu quarto, senta e vai conversar com Deus, com Jesus, com o espírito amigo que você acha, com quem você quiser. E diga, Senhor, eu estou com raiva mesmo. Estou. Não vou negar, até nem precisa nele, sabe? Fulano me fez mal e eu não consegui perdoar. Você já está começando a dar os seus primeiros passos, porque você já põe para fora. E já que eu tenho que orar por essa pessoa, Senhor, eu vou pedir que o Senhor a abençoe. Mas eu ainda estou com raiva, tá? Mas peça. Eu não sei dirigir, viu, gente? Já falei isso em várias palestras. Eu acho uma coisa impressionante vocês que dirigem o carro normal, né? Porque são só 2 pernas e tem 3 pedais. Eu acho aquilo fantástico. Primeira vez que eu fui tentar, quase bati o carro. Porque a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o pedal para apertar lá. Quase apanhei. Mas não se tornou um hábito. Vocês que dirigem aí, não é tão simples, né? Entra lá, liga, passa uma marcha aqui, bota um pé lá, o pé acolá e o carro sai andando sozinho. Que coisa impressionante. Né? Aqueles pilotos de jumbos, aviões C-135 das forças militares, é um monstro. E o cara levanta aquilo, pousa. Os pilotos, os astronautas, né? Treinam, tornam-se habituais. Outro dia, recentemente eu vi um piloto campeão de motocross, que ele é autista, gente. E mostraram ele exercitando ali, criando no imaginário dele como ia fazer. Não repetiu, não tornou um hábito. Se eu tenho um copo aqui sujo, com fuligem, um vaso com fuligem aqui no fundo, como é que eu faço para sair a fuligem? Com água, né? Primeira água que sai vai ser o quê? Suja. Para sair limpa, precisa de quê? Continuar a água limpa. Percebamos uma coisa, quando a gente vai fazer uma prece naqueles momentos meio difíceis,
Não sei se isso acontece com todos, comigo acontece. Os primeiros pensamentos não são lá muito bons, não. Vem Senhor, eu vou rezar porque eu estou passando por um momento difícil, mas uns pensamentos intrusivos começam a surgir, nada agradáveis. Aí você se percebe fugindo da sua prece. O que é isso? André Luiz explica. O pensamento elevado à prece, ela vai de encontro ao alto, não é? E aí vem a resposta do alto. Ela vem pelo meu consciente, vai até o subconsciente, mescla-se com o que eu guardei lá dentro. O que é que eu tenho guardado no subconsciente, gente? Não precisa responder, não. E vai voltando, passando pelo superconsciente para voltar às esferas superiores. Aí vem aqueles pensamentos. Porfiai na oração, para que teus pensamentos sejam luz. Eu quero agradecer a paciência de todos. Mais uma vez, nossa homenagem à nossa querida Casa Allan Kardec, rumo ao centenário. Que Deus os abençoe. Muita paz com Jesus, muito obrigado. O quê? De amanhecer hoje, eu te ouvi. Chamar a minha do Kardec, né? Glaucia? Você dá o aviso? Pode ser isso aqui? É melhor que você dá logo agora o aviso para o pessoal. Estou eu aqui mais uma vez. Ainda bem que eu não tossei. A gente, nos últimos 4 engajes, a gente tem terminado com o encontro de família. Com o encontro de família. E esse encontro de família é uma aposta nossa de trazer mais jovens, mais crianças para a casa espírita, porque a gente sente falta disso. Né? A gente vai envelhecendo e vai precisando que outras pessoas aportem em nossas casas e possam mais adiante tomar conta ou fazer o serviço que hoje a gente faz. Então, o grupo de famílias dentro do engaje tem esse objetivo de chamar a atenção das crianças e dos jovens para continuar um trabalho que a gente já faz há muito tempo. Veja só, por conta disso, esse encontro tem que ser diferente. Porque jovem, criança, não fica num lugar paradinho, né? Não gosta, como quem diz, ir por aprisco, né? Não gosta de ficar no aprisco. A gente quer experimentar coisas novas, ou quer fazer as coisas diferentes do que geralmente a gente faz. Então é isso que a gente faz nesse encontro de famílias. No dia 23 de março, dentro do engajo, encerrando o engajo, e aí eu quero falar da importância, lembrar a importância, a gente começou muito bem o engajo, é isso que a gente também fez muito bem. Então, no dia 23, o domingo, nós vamos receber vocês em nossa casa. E vocês ficarão conosco das 9 até as 12h30. Vamos dividir vocês em grupos, adultos, crianças e jovens. E adolescentes estão lá no meio. E vamos discutir esse assunto do engajo. Só que mais trazido, né? Mais perto de nós, mais perto do conceito de família. Então, esse tema do engajo aqui é qual? A porta para um mundo melhor. A gente criou um subtema, né? Um outro temazinho menor, e o tema do nosso encontro de família esse ano é o mundo melhor começa em casa, começa no nosso lar, na nossa família. E parece que hoje Cláudio adiantou muito do que a gente gostaria de conversar com vocês. Só que a gente não vai conversar dessa forma séria que ele trouxe para cá. Então, nós vamos ter um dia bem divertido, com dinâmicas, com músicas, com atividades próprias para crianças, adolescentes, jovens, para adultos, para discutir esse tema. A gente espera vocês lá. Nos últimos anos, a gente tem tido boas respostas sobre isso. Queremos até dizer que alguns jovens na nossa casa, apareceram jovens
e adolescentes em nossa casa que hoje estão assumindo tarefas conosco nesta semana, graças a Deus, nesta semana e neste encontro. E a gente está lá, trabalhando muito, de portas e corações abertos para discutir essa questão de que o mundo melhor começa em casa, junto com vocês, enquanto família. Famílias pequenas, pequenos grupos, que chegam lá e vão se tornar uma família maior, aliás. Então, domingo, a partir das 9 horas, no Kardec, a gente espera vocês com toda a família e todos os modelos de família também, certo? Então, pode levar vô, vó, tio, tia, pai, mãe, filho, cachorro, papagaio. Quem não puder ficar em casa, a gente tem lugar para tudo. Tem até a Meli lá, que é a gatinha do centro, que vai receber os outros. A Gatinha gente espera espírita. vocês. É um dia diferente, é um dia que nossas famílias vão se encontrar em um encontro construtivo, uma conversa construtiva, mas também com cara de festa, que a gente viver também é experienciar a felicidade nesses pequenos momentos de encontro que a gente tem conosco e com os irmãos. É assim que a gente vai trabalhar e experienciar também um mundo melhor. Né? É isso. Sim, só para dizer. Isso aí, uma vez do... Isso aí é outra coisa. Isso aqui já é outra coisa. Isso aqui é da mocidade espírita, né? Isso. Que você... Essa aqui Camila pediu para você avisar também. Certo. Então, esse aqui, acho que foi aquele, eu quero pedir a ajuda da nossa irmã ali, dona Rosana, que é aquele da mocidade que ficou no domingo. Eu não estava, e aí ela está melhor informada. Mas só para dizer, como no próximo domingo, que é o encontro de família, a gente preparasse um dia bem cheio de coisa, e aí a gente precisa que vocês façam inscrição. Por que isso? Ah, que besteira, uma inscrição é mesmo uma besteira. Mas a gente precisa aí disso para organizar melhor o espaço e receber vocês melhores, né? Tem toda uma questão que a gente faz, tem lanche, tem materiais que a gente usa nos encontros que a gente precisa comprar com antecedência. Então, essa inscriçãozinha a gente até facilitou. Nos cartazes que a gente deixou aqui nas casas espíritas, tem lá um QR Code que vocês só vai dizer que eu vou e vou participar de tal grupo. Certo? Não precisa mais mandar inscrição para nenhum canto, é só chegar lá e usar o QR Code. Pode entrar no Instagram também do Kardec, você vai encontrar um link para fazer a inscrição. Bom, esse outro convite é que nós, finalmente, o grupo de apoio aos centros espíritas, que são todos os centros espíritas de Garanhuns juntos, estamos implantando novamente a mocidade espírita em Garanhuns. Então, será isso no dia 12 de abril. Será lá no Kardec, às 15 horas, das 15 às 16 horas. Esse encontro vai acontecer quinzenalmente. Então, é um trabalho em conjunto. O objetivo é trazer mais jovens para o movimento espírita, porque nós precisamos de jovens no movimento. Tá? Então, todos estão convidados. Nas casas espíritas também tem a fichinha de inscrição para que vocês possam inscrever os seus jovens. São jovens de 12 a 17 anos. E em nossa casa, no Kardec, também vai acontecer a evangelização de crianças. A partir do dia 29. A nossa será no período da noite, juntamente com a nossa reunião pública. Enquanto acontece a reunião pública, terá o espaço para as crianças, tá? Crianças de 5 a 7 anos, tá bom? Então, nós estamos cheios de novidades, graças a Deus. Temos também, já vou adiantar para vocês, uma peça espírita que virá de São Paulo, uma companhia de São Paulo. Eles estão fazendo uma turnê no Nordeste e trarão para Garanhuns, dia 6 de maio, a peça Diálogo de Luz. É um diálogo entre Bezerra de Menezes e Emmanuel. Então, será no sexto. Nós já estamos providenciando os cartazes, ingressos, e vocês, desde já, estão convidados, convide a todos, porque isso fortalece o nosso movimento.
Tá? Então, o ingresso será, antecipadamente, será R$ 50 e meia, R$ 40. Evidentemente que a inteira é 80. Mas que a gente comprando antecipadamente, compraremos por R$ 50. Tá? Então, vamos nos empenhar, já temos o local onde vai vender os ingressos. Na Nossos Sapatos, a loja Nossos Sapatos, e também na Sobral Estilos. E também teremos venda online. Dentro do breve nós teremos disponível o link. Tá? Então, muitas novidades e nós gostaríamos de contar com a presença e colaboração de todos vocês. As novidades também no encontro de família. Então, né, coisas novas e diferentes estão lá. Só para deixar vocês com gostinho, né, de chegar lá. Obrigada. Meus irmãos, nós fomos agraciados na noite de hoje pela explanação do nosso estimado irmão Cláudio. Também não poderia ser diferente, porque o tema do engaje é de uma beleza extraordinária. O Evangelho de Jesus, a porta para um mundo melhor. Não poderia ser um tema mais fixo em nossa consciência do que nós sabermos que estamos aqui para ouvir os ensinamentos do Mestre Jesus. E sempre aconteceu durante todos esses dias. Ontem foi na Seara Espírita Caridade com a nossa estimada irmã Lindinei. Hoje com o nosso irmão Cláudio. Amanhã, no Centro Espírita Deus, Amor e Caridade com a nossa irmã Marinal. Cláudio, durante sua palestra, falou sobre o livro A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. É um livro maravilhoso. Eu recomendo. E nós estamos aqui como ligados ao Evangelho de Jesus, nesse caminho de luz que nos espera. Façamos o possível para que tenhamos sempre os exemplos que foram aqui citados de bondade, fortalecer o nosso coração e a nossa consciência, mais e mais nos forneça as condições necessárias para que nós estejamos sempre com Jesus e os seus mensageiros de luz próximo a nós. Somos irmãos, todos nós somos irmãos, porque nós somos filhos de um só Criador, o nosso Deus. Então, sejamos irmãos e amigos para que a nossa caminhada seja iluminada justamente pelo Evangelho, que aqui está como o Evangelho de Jesus. Agradecemos de todo o coração a presença de todos os irmãos aqui presentes. E que o nosso estimado irmão Luiz Henrique, a quem peço para fazer a prece de encerramento, nos dê mais e mais esse sentimento ao nosso coração. Boa noite, irmãos. Boa noite.
Muita paz para todos. Muita alegria. Tem uma passagem bíblica em que Jesus, nos seus momentos derradeiros, ele convida aos seus discípulos para uma ceia. E nesta ceia, ele faz várias recomendações. E entre estas recomendações está a recomendação de que ensinem o evangelho dele. Ensinem as lições dele. E hoje aqui nós tivemos uma ceia. Não com os 11 discípulos ou os 12 discípulos. 9 casas espíritas de Gadareno. Nós saímos daqui, repletos desta ceia que foi proporcionada pelo nosso irmão Cláudio, sobre a mensagem do amor de Jesus para todos nós. Temos certeza que nós sairemos daqui fartos do amor, da paz, da misericórdia, do trabalho, da nossa transformação, da nossa mudança, do nosso crescimento com a paz e o amor de Jesus, porque ele verdadeiramente é a porta do amor e da paz. Então, meus irmãos, desejando muita paz a todos e que Deus esteja com todos, damos por encerrados os nossos trabalhos de hoje. Muita paz.